Vamos abrir tudo aí para a gente conversar um pouquinho. Nós terminamos o capítulo 11, ou falamos muito superficialmente sobre o item 14 do capítulo 11, que é a questão da caridade para com os criminosos, né? Nós estamos conversando sobre amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, é esse o nome do capítulo? Isso. É esse, né? Aham. O que a gente sabe sobre essa questão? Amar ao próximo é uma das falas do Cristo em que ele fala assim, olha, deixo para vocês o meu mandamento, né? Ah, não, não. Não, ele pergunta lá qual é a lei. Ele fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos, assim, discutindo esse tema, e a gente não pode esquecer do primeiro detalhe, né? Mandamento. O que é mandamento? Voltando lá na história, quando Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, o que nós temos de relatos históricos da Bíblia sobre essa questão é que eles são mandados a Moisés com o título Mandamentos, né? Mandamentos é uma ordenação, assim, ó, é uma ordem do Criador do Universo para a nossa forma de agir aqui na Terra. Ordenação. Então eu tenho os mandamentos e o primeiro deles é amar a Deus, e a parte B desse primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, gente, se nós queremos estar em conexão com a divindade, com os espíritos de luz, eu tenho que estar sempre prestando atenção se eu estou acatando essa determinação. Isso aí não é um conselho de Deus para, vou dar um conselho para vocês. Amem-se. Não é um conselho, é uma ordenação. Porque todo aquele que não caminhar dentro do processo desses 10 mandamentos, dessas 10 condições, vai cair naquela parte que Cristo falou sobre a parábola do filho pródigo. Porque nós vamos estar caminhando sobre a terra de acordo com as nossas leis, de acordo com as nossas diretrizes pessoais. E uma coisa que eu vi bastante interessante lá, que numa das palestras do Haroldo que eu assisti essa semana, ele fala assim, né? Aí a criatura está caminhando na Terra longe do, do amparo do pai, como está na parábola, né? E aí ele gasta toda a herança, vai trabalhar para os outros e vai comer comida de porco. E o Haroldo Dutra faz uma analogia bastante interessante, que fala assim, tem gente que acha que essa comida de porco realmente deve ser entendida de forma literal, e não é bem assim. É uma metáfora. Quando o sujeito está comendo comida de porco, porque está afastado do amparo e do abrigo do pai, significa dizer que ele não está encontrando na sua jornada na terra o que lhe completa em vários campos, na questão profissional, na questão financeira, na questão social, na questão da manutenção da saúde. Todas as vezes em que nós nos afastamos do amparo, das normas, do regimento que deve reger a vida reta na Terra, nós estaremos comendo a comida de porco. Ou seja, nós estaremos nos sentindo incompletos em um tema ou em vários temas da nossa existência. Daí o retorno do filho ao aprisco, à fazenda, à casa do pai, significaria dizer a criatura entendendo de uma vez por todas a necessidade de se viver dentro do sistema
que Deus assim elaborou, porque é somente nesse sistema que nós atingiremos a nossa felicidade, tá? Então, amar ao próximo como a si mesmo, o texto tem toda uma reflexão em cima desta expressão, a gente tem que prestar bastante atenção nas informações, assim, na forma com que os espíritos estão nos explicando cada detalhe sobre essa expressão, né? E eu estava, antes de ler o capítulo 12, eu dei uma relida no item 14, que a gente falou muito por cima, que vai falar sobre a caridade com os criminosos. E nesse item, o que me chamou a atenção é no segundo parágrafo do item 14, começa assim, ó: não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidades de indulgência para os pecados que cometeis, sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus da pureza, e que o mundo não considera sequer como falta leve? Essa é o espírito Elizabeth fazendo uma observação que eu achei muito oportuna, porque às vezes nós estamos num momento difícil de nossas vidas, nós estamos discutindo com parente, com gente nossa, ou tendo determinados comportamentos que a consciência está chamando a uma reflexão, mas a gente vai lá mesmo assim e faz. A gente fala, ninguém está vendo, isso aí não é pecado, isso aí não é crime, mas nós estamos de alguma maneira sendo alertados e estamos confrontando a nossa consciência. E Kardec pergunta aos espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? Qual é a resposta, gente? No nosso coração. Na onde? No nosso coração. Sim. Mas é a resposta mais precisa ainda, né? Aquele cara chatinho, é na consciência a resposta que eles dão, tá? Reflete mesmo no coração, né? Quando você está indo contra a sua consciência, não é aqui que dá o problema, é uma angústia no coração, é na altura do cardíaco, né? Com certeza. Então, essa. Alguns até falam, né, que os olhos refletem a alma, mas o sentimento, o que a alma sente é no cardíaco. É aqui que vem o bater ou pulsar. Então eu achei legal essa observação dela. Não sabeis que são crimes aos olhos de Deus de pureza, o que é no mundo nem considerado como falta leve. Então é uma parte do texto que eu achei legal. Tem uma outra aqui. No último parágrafo do mesmo espírito, ele coloca assim, ó: não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por eles. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. Aqui, ó. Não, peraí, deixa eu ver se eu me coloco melhor para vocês entenderem. Deveis àqueles em quem falo o socorro de vossas preces. Está falando dos criminosos, tá? É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. Ele está falando assim, não precisa você ficar pedindo para Deus dizer que tira esse criminoso da terra, tira essa porcaria daqui. Ela está falando, nada disso. Ela fala assim, ó, a morte, que nós às vezes ficamos desejando, né? Tomara que esse desgraçado morra. Essas expressões tão comuns, né? Que a gente fala mesmo. Ela fala assim, a morte que se lhe inflige é muito suave para ser dessa espécie. Nós ainda falando do criminoso. E morrer é pouco para esse maldito. A gente não fala assim? Fala. Aí o Espírito fala assim, ó, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia.
o consideraria como um doente bem miserável, que lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. Ela está dizendo assim, que Cristo jamais condenaria verbalmente ou por ações qualquer um desses infelizes que passaria pela frente dele. Né? Até porque, né, a gente sabe que a gente já viveu inúmeras reencarnações, né? E às vezes até a gente mesmo cometeu algumas coisas que hoje a gente nem imagina que a gente seria capaz de fazer. Então, se Deus foi piedoso com a gente, né? Então, que seja com os que a gente vê aqui, né? Cometendo também esses crimes, infelizmente. E a gente pode ter cometido crimes muito bárbaros também. E não saber. Eu não sei se eu já falei para essa turma aqui, ou se foi na turma anterior, né? Gente, quando a gente está fazendo desobsessão e a gente se depara com espíritos do mal mesmo, aqueles caras que eles transformam o seu corpo espiritual em tipo aquela forma do diabo mesmo, com chifre, pata, rabo, segura garfo. Eles usam esse artifício para impressionar os menos informados, né? Mas eles são donos de uma inteligência, de um poder de transformação de energia, esse tipo de coisa. E às vezes eu estou conversando com um deles na direção de uma corrente de desobsessão, tal, e eles estão conversando com a gente como se nós fôssemos miseráveis, né? Porque o encarnado para eles é uma criatura infeliz. Porque estar encarnado para um espírito perverso é uma desgraça, porque os seus poderes são realmente muito reduzidos, né? Quase nada. Então eles olham para a gente como se nós fôssemos cocô de cachorro. Conversam como se estivesse conversando com um escravo naquela época da escravidão mesmo, como se não fôssemos pessoas, né? E conversa com aquela arrogância e tal, e às vezes o clima da conversa esquenta. Aí eu falo, eu perco meu equilíbrio, eu rezo tanto na hora de começar o trabalho, peço para Jesus me ajudar a pensar, falar, escolher palavras, né? Mas tem hora que eu ainda perco, né? E eu falei, amigo, você sabe com o que você está falando? Você já olhou bem para mim? Eu estou te olhando. Então eu vou pedir a espiritualidade para me mostrar para você como eu sou mesmo. Aí fica 1 minuto de silêncio absoluto. Aí ele fala assim, mas o que o Senhor está fazendo do lado de lá? O que é que aconteceu que o Senhor está trabalhando com eles agora? O Senhor me desculpa, tá? Então, Vixe, Francisco, pois é. Bem, não era muito flor que se cheire mesmo, não. Não era mesmo. Não era mesmo. Então, mas eu estou dizendo assim, o que esses criminosos, essas pessoas são hoje, nós provavelmente já o fomos, né? E aí Deus, por misericórdia, nos dá uma nova oportunidade, um novo começo, escolhe um pai e uma mãe que tem condições de dar alguma bagagem moral para ver se você se acerta um pouquinho na vida, te inserem num país onde uma legislação pode te conduzir, uma série de recursos são tomados para ver se te coloca na linha. Né? Então, assim, aí deu certo para você, você não pode ser o besta da corte e começar a emitir julgamentos daqueles infelizes que ainda estão sem a chance que você está tendo. É aquele caso que eu falei da semana passada, o rapaz foi preso, estava entrando nas casas aqui e tal, eu fiquei com dó de ver o aspecto totalmente desnutrido, mal vestido, e eu fico pensando nesses dias de frios, o que leva uma criatura a passar frio, né? Em São Paulo, essa madrugada, 12 indigentes morreram no frio. Quer dizer, na minha opinião, nós matamos 12 pessoas essa noite, que não abrigamos essas pessoas, né? Dentro do processo que a sociedade se arrumou, nós nos administramos. Então, nós falhamos com essas pessoas, de algum jeito. Então, a gente fica pensando, criminoso. Esse espírito fala assim, o que Jesus falaria perto de uma criatura dessa? Qual seria a atitude de Jesus? Então, se ele, de acordo com pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né?
qual é o guia e modelo que Deus deu ao homem para... E os Espíritos respondem, Jesus. Então, se Jesus é nosso guia e modelo, nós temos que estar tomando muito cuidado no processo, pelo menos no processo de julgamento e dos desejos infelizes que nós gostaríamos. Eu queria que esse maldito morresse, fosse queimado. Quantas vezes eu falo isso durante o dia, conversa com um cliente, depois que a gente fala que vem aquele, você sabe aquele tum na orelha, assim, pô, eu acho que o mentor dá um peteleco na nossa orelha, assim, ó, pum, sabe, para ver se a gente desperta da conversa besta. Eu acho também que tem aquele lance, né, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente vê as notícias na TV, ou então quando a gente sabe dos casos. Agora, quando a gente vivencia uma situação disso, assim, né, de ver perto com alguém da nossa família ou com a gente mesmo, aí é um teste sangue nosso, né? bem crucial, bem complicado de lidar. Porque a gente consegue até, sangue nosso. A gente dá para fazer, eu acho que o não julgamento, assim, dessas coisas, igual do próprio menino lá, o tal do Lázaro, a gente não ficar emitindo esse ódio, essa coisa, né? Acho que a gente consegue fazer isso. Mas quando é com a gente, o negócio fica mais complicado. Aí que é o teste mesmo. Fica bastante. Com certeza. Quando é na casa da gente que bate a dor provocada por um cabra desse. Gente, veja só, vamos recordar bem assim, ó, nós estamos lendo a teoria, até, né? Eu não estou dizendo que a gente consegue. Eu não sei como é que eu vou me comportar. Se um cabra pegar uma das minhas filhas tal, né? Eu lembro do Orestes, né, Silvana, falando, né? Eu mato, né, assim que ele falava. Ai, Orestes, não fala assim, não, Francisco, eu mato, eu não quero esse... O pior é que eu acredito que ele poderia fazer isso sim. Oh, mas eu não tenho, você acredita, eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho mais fé nisso que muitas outras coisas, viu? Ai, Senhor. E esse Espírito Elizabeth, ela fala assim, olha, o que ela nos aconselha, que como é que ela fala aqui? Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus, que diria ele se visse-se infeliz perto de si. Lamentá-lo-ia, ou consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que ainda deve passar sobre a vossa terra. E nem foi esse tal do Lázaro que foi assassinado, né? Aonde ele está? Ele foi para o nosso lar? De jeito nenhum. Ele está aí abrigado em algum pronto-socorro ou alguma parte do umbral. Depois que ele recuperar a consciência, ele vai estar todo cheio de mais ódio ainda e vai trabalhar nas fileiras do mal. Não, eu concordo. O que eu falei dele foi em relação assim, tipo, as pessoas estavam. Eu entendo, claro, a parte das pessoas que estavam, dos policiais, né, que estavam ali atrás dele, sob pressão, entre a vida e a morte também, claro, né? Mas, tipo, é uma comemoração, assim, de ver alguém morrendo, cara. Não sabe, é uma coisa que ainda eu não consigo, não. Apesar de eu saber da dor das outras famílias, lógico, né, que a gente se compadece com isso, é óbvio que ele também tinha que ter a punição que ele tinha que ter, óbvio, não sei o quê. Mas sabe essa alegria de ver alguém morrer? Essa coisa, assim, que eu não nem consigo. assisti porque eu sabia que ia acontecer algo parecido, eu falei, puta, isso não vai fazer bem. É o mesmo esquema acompanhei. que eu tava falando a semana passada em relação à política, que é as pessoas exigem que a gente tenha ódio. Tem que ter ódio, senão você é da outra turma. Tem que ter ódio, senão você não pertence a isso. É uma exigência que a gente tem que ter ódio, que a gente tem que ter raiva. Eu não consigo entender, na verdade, isso. Como é que você tem tanto prazer em sentir ódio, de ver aquela coisa, de ver, nossa, olha que, sabe? Eu não me represento isso daí. Isso, a Débora está fazendo um curso de autoconhecimento, ela está lendo um texto que ela vai passar para a aula hoje, né? E uma parte do texto falava assim, tudo isso são filhos do egoísmo. Acho que acabou. Filhos do egoísmo. O sentimento do egoísmo que está em nós, que caracteriza espíritos
imperfeitos, que somos nós. Ele é a raiz da arrogância, do preconceito, de todos os nossos comportamentos, e tem mais um outro comportamento lá, mas é tudo base do egoísmo. É exatamente o início desse texto que está falando que o egoísmo é o contraponto do amor. Enquanto eu sou egoísta e tenho manifestações do meu ego em vários ramos do meu comportamento, eu não vou conseguir amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu ainda sou o centro do universo. Enquanto eu não atingir o meu entendimento que eu faço parte de um universo, de uma estrutura, e eu sou importante porque eu fui criado pelo nosso Pai com um objetivo. Deus tem um projeto especial para mim, e esse projeto ele vai se apresentando a cada dia. Enquanto eu não compreender profundamente isso, o meu egoísmo vai embaçar minha vida e minha felicidade. Então, nós que estamos começando a estudar a doutrina espírita, precisamos refletir bastante sobre esse tema, egoísmo. E eu mesmo, como eu sou no planeta. Porque essa aí é a base da nossa infelicidade. Vou repetir, o egoísmo é a base da nossa infelicidade. O egoísmo é o alicerce da nossa infelicidade. Se a gente conseguir diluir a sua força, a nossa felicidade aumenta na mesma proporção. Isso não podemos esquecer e pensar bastante daqui para frente, viu, gente? Agora tem outro, no item 15, foi nesse livro que eu marquei. Lamenais, ele faz uma outra colocação no item 15, que eu acho que eu tenho vários livros do Evangelho, e eu acho que foi no salão que eu marquei. Ele fala o quê? O homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, ele faz uma reflexão aqui, mas... Gente, é isso. Quando vocês tiverem sem nada a fazer, dá uma relida nesse tema aí que eu acho que é importante. Agora vamos entrar lá no Amai-vos vossos inimigos. Amai-vos vossos inimigos. Essa semana, enquanto eu estava estudando esse tema aqui, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu estava, na hora do meu almoço, eu estava lendo o texto de Lucas, de São Lucas, que é o item 2 aí, do início do capítulo. Está escrito assim, ó. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão àqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais, senão àqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Pai é cheio de misericórdia. Lendo isso, assim, várias coisas nos chamam a atenção, né? Mas eu fiquei assim, encafifado com a palavra emprestai. Emprestai.
Vocês já prestaram atenção nesse verbo emprestar? Ó, eu vou emprestar alguma coisa e eu vou dar alguma coisa. Para mim, o que tem mais valor? O que eu estou emprestando ou o que eu estou dando? Emprestando, né? Que você quer de Pois é, volta. pois é. Eu quero de volta, né? E assim, aí eu entrei no Google, eu perguntei assim para o Google, né? Verbo emprestar em hebraico, qual é o significado, tal, alguma coisa, alguma conexão, porque Kardec pede que você estude tentando colocar a expressão no momento, na cultura em que ela está inserida. Porque se você for tentar entender a expressão no Brasil 2021, você pode cometer vários erros, né? Meu, e assim, eu comecei 10 para meio-dia a procurar essa expressão, e a minha mulher me chamou para almoçar, aí eu desliguei o computador, almocei e fui tomar um banho. Durante o banho, veio exatamente isso. Eu estava lá, tal, né? Aí veio assim, emprestar é uma coisa que realmente é tua. Você não quer dar. Vai, mas você quer que volte. Então, o Espírito está falando assim, Jesus, né, na descrição desse mandamento, está falando assim, ó, você só vai emprestar para quem você tem a certeza de que vai te devolver? Que coisa diferente é essa que está fazendo aos olhos de Deus? Porque todo mundo faz isso. Até as pessoas de má fé, até as pessoas de má índole fazem esse tipo de comportamento. Você só vai dar bom dia para aquelas pessoas que você ama, porque para aquelas pessoas que você não ama, elas vão se falar do mesmo jeito que você fala com os que você ama. Que diferença de comportamento é esse? Depois o outro que ele fala assim, né? Você só vai fazer o bem àquelas pessoas que você ama? Quer dizer, se o indivíduo você não conhece, você não vai estar nem aí? Permitir que ele atravesse a rua enquanto você está dentro de um carro, parar o carro, a pessoa atravessar a rua? Você só vai fazer isso com quem você conhece? Os desconhecidos vai passar por cima? Né? Enfim, vai ser só educado com aqueles que são educados com você, ou você vai estar sempre mostrando algo, né? Então, esse tipo de colocação de Jesus, ele fala assim, ó, presta muito atenção, porque se o seu egoísmo está te fazendo ter um comportamento em que você mesmo está se vangloriando, se achando aquela bolachinha japonesa empacotada uma a uma, que é caríssima de comprar, você não passa de uma bolacha de água e sal. Porque todo mundo faz a mesma coisa, com os seus que amam, que têm importância. Agora, veja o comportamento de Deus. Deus faz chover todos os dias na agricultura de agricultor do bem e do agricultor do mal. Deus faz o sol nascer sobre toda a humanidade. E olha que lixo que está a humanidade atualmente. Mas todo dia o sol nasce. E, muito contrário do que a gente acredita, o sol nasce por determinação dele mesmo. Existe um monte de espírito trabalhando para que isso continue acontecendo. Chove porque tem um monte de espírito trabalhando para chover. Faz frio porque tem um monte de espírito trabalhando na estrutura do clima, do tempo, da atmosfera. Tudo isso tem gente trabalhando, seguindo as orientações de Deus. E todos esses atos, eles são trabalhados para atender tanto espíritos que já têm um certo entendimento moral, de intelectual e coração, como para aquelas tranqueiras que estão ainda fazendo horrores na sociedade no dia a dia. Então, se Deus tem esse comportamento, a gente precisa refletir bastante sobre nós. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas que não gostam de mim? Aí vai começar aquela discussão a partir de aqui, que ele fala entre dar a face, dar outra face. Não é isso que os espíritos vão comentar
no decorrer do Não texto. pagar o mal com o mal. Não pagar o mal com o mal, e etc. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é mais fácil não pagar o mal com o mal do que chegar a amar mesmo, né? O inimigo. Acho que inimigo, assim, também é muito pesado, né? Inimigo. Só se É o acontecesse casquinha alguma de coisa. ferida, consigo. né? Por mais que as pessoas fazem mal para mim, eu não consigo. Eu continuo sendo a mesma. Eu acho que ninguém tem aqui um inimigo, assim, igual tinha antigamente, né? Aliás, a gente deve ter inimigo, sim, mas não aqui no plano, Ah, sim. enquanto encarnada, né? Deve ter um monte de aí esperando só uma brechinha aqui, ó. Porque a Paula, gente fez, assim, né? hoje em dia a gente não Reação e tem reação, né? aqueles inimizades de sangue, aquela coisa, vou te matar, tá, 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 tá. Mas É nós igual tinha temos hoje antigamente, né? uma inimizade velada. Tem pessoas que não vão com a tua cara assim de graça, tal. Pode ser. Olha, por exemplo, as minhas Não filhas que precisa trabalham em conviver, né? empresas, Também. as minhas filhas que trabalham em empresa, ela fala que no mundo corporativo você tem que andar de costa para a parede, porque é uma facada atrás da outra, as pessoas são É, terríveis, né? isso é verdade mesmo. Pensando por esse lado, é que a gente não se Se- apega nesse sentimento do ódio, né? Mas a gente sabe que Sim, existe sim as pessoas que são capazes de coisas bem sujas para te desmoralizar de alguma maneira, enfim. Só que se você fica alimentando esse ódio, você acaba criando inimigo mesmo, é verdade. Você acaba cria gerando um sim. inimiguinho. E, Eu já tive um nos inimiguinho, eu dias já de tive um hoje, inimiguinho, mas eu no trabalho, e eu ficava, eu não queria que ele trabalhasse mais lá, eu ficava pensando, ele é de São Paulo, eu ficava, Senhor, Zambon, o nome dele. Zambon arruma um emprego maravilhoso em São Paulo, Senhor, dá um emprego pro Zambon lá em São Paulo, Senhor, dá um emprego maravilhoso pro homem do lado da casa dele, para ele não precisar vir até Caraguá para trabalhar. Aí ele foi embora, depois de um tempo. Só que no dia que ele foi embora, a gente se abraçou, a gente virou amigo de novo. Mas ele não gostava de mim, ele não conseguia nem ouvir a minha voz. Ele já falou isso até para o moço que limpava lá. Não gostava de mim. E eu também não ia muito com a cara dele. Mas então, Paulinha, eu não gostava muito dele, mas eu rezava para ele conseguir um emprego bom lá em São Paulo, lá perto da casa dele. você tem mais um inimiguinho, hein? Qual? Da escolinha lá. Qual? Da escola? Da escola lá ia correr lá e você ficava tirando uma com a cara da criatura lá? A Na época de menina escola, você lá? tá falando? Hã? Não, na época de escola, você tá falando? Ah, É, mas não era só eu, não. Eu já pedi perdão mentalmente pra ela, porque eu nunca mais vi. Era a então. Vanessa. Mas é que eu contei pra Silvana dessas histórias que a gente se arrepende, né, de ter É. feito coisas do passado, porque a gente era uma criança, eu era criança, né? Adolescente, rebelde. Adolescente é cruel, né? Adolescente, hoje em dia, é mais cruel ainda, eu acho, do que na nossa época, porque na nossa época a gente não tinha internet. Hoje em dia é uma desmoralização absurda da molecada. Então a gente tirava sarro de uma menina que hoje eu me arrependo amargamente, só que eu nunca mais consegui achar essa menina para pedir desculpa. E eu contei para Silvana esses dias sobre a Vanessa. Mas se eu encontrasse ela, eu pedir desculpa. Não sei se ela não gosta de mim. Pode ser que ela nem lembre da minha cara, nem lembre. Não sei. Mas com certeza, você, hein, a Paulo? gente Que não. coisa feia, não? Ah, eu era muito penteira, Deus o livre. Mas quem não era, né? Era, Quem não é? Quem Ó, já não fez? Quem não eu não quero aprontou? nem falar sobre passado. Vou Não usar as quero falar palavras sobre de passado. Jesus aqui, que atira a primeira a pedra, quem Paulinha nunca pecou. era triste de Eu criança. era. Eu era mesmo. Eu era muito chata. Misericórdia. Eu era uma criança muito chata. Minha mãe é uma guerreira. Ariana, né? Ariana. Olha, tinha uma coisa que me deixava muito intrigado quando eu ia na missa, que eu sentava lá e o padre falava sobre essa questão de amar o inimigo como, né? Como é que é? Pagar o mal com o bem, tal, 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 amar seu inimigo, tê-lo no coração. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou? Eu não entendia essa coisa, né? Como é que eu vou perdoar? O cara me ferra, me faz mal, não sei o quê, fala mal de mim, me xinga, um monte de mentira. E eu vou perdoar esse camarada? Eu não, se eu puder, eu dou um tiro na cabeça dele, na cara dele, faço o diabo, sei lá, passo com o carro por cima, excomungo, no que eu puder, no que eu puder, né? Aí a doutrina espírita vem. Vocês leram lá o item 3
o segundo parágrafo, a explicação excelente que Kardec vai nos trazer, ele coloca assim, ó, entretanto, vírgula, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com um amigo. Então, esse esclarecimento, eu acho que dá uma lavada na nossa alma, né? Quer dizer, puxa, eu não sou tão ruim assim. Quer dizer, porque eu não consigo realmente amar o inimigo, eu não consigo convidar ele para almoçar comigo, né? Não consigo dar carona quando eu vejo ele no ônibus chuvoso, eu passo assim com o meu carro, eu não vou pôr esse cara dentro do meu carro, não põe mesmo, vai pegar chuva desgramada. Passa numa poça para cair água, né? Não, aí também não. Nossa, a Thelma. Para dar uma esfriadinha. A Thelma já vai com os dois Já dá as peitos. ideias, já, né? Ela já vai dando as ideias. Então, que tal coisa? Que tal isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor. eu não vou Aí ele pro continua. céu, não, viu, Fran? Ai, eu acho que eu não vou pro céu, não. Não, Vai mas ninguém vai, demorar. não esquenta não, não Mas esquenta não. aqui ninguém vai tudo se encontrar no umbral, viu, Thelma? É. Pode ter certeza. Fique tranquila, pelo menos a gente vai se conhecer já. Ó, aí ele coloca assim uma explicação sobre essa questão. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão de fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Vamos lá falar sobre um pouquinho, ó. Já ouviu a expressão pensamento é vida? Quem trabalha no atendimento de pessoas, põe a mão em pessoas, né, Silvana? Tem pessoa que você tá perto e assim, ó, você percebe que não tá legal ali pertinho. Sim. É um dinheiro difícil de ganhar, é uma pessoa que não te traz bem, aí você acaba o atendimento, você vai para casa almoçar, o almoço não entra direito no lugar, a sua tarde é confusa, você não tem serenidade nos pensamentos. O que aconteceu com o seu cosmo fluídico? O que aconteceu com o seu mundo psíquico? Você entrou em choque com correntes que não estão na mesma faixa vibratória tua. E aí você fica com essa impressão que ele tá. Isso é física. Nós somos um polo eletromagnético. Não esse eletromagnético de telefone, celular, mas é eletromagnetismo espiritual. Eu tenho essa energia, cada um de nós tem a sua. Quando nós nos encontramos e tem uma afinidade, você tem prazer em ficar conversando com a pessoa. A pessoa não te é pesada, tá tudo bem. É um momento gostoso. Agora, quando você, sabe, aconteceu isso a semana passada. Eu atendi uma pessoa no sábado à tarde, e a pessoa assim, aquela educação, aquela finesse, tudo legalzinho, então, mas sabe quando você está fazendo as coisas, mas parece que você não consegue atingir o sobrenome da coisa, sabe? Você fica só na superficialidade, você sente como se fosse tem uma cobra na árvore. Sabe quando você está passando debaixo de uma árvore grande e tem uma cobra enorme e você sabe que a cobra está lá? Então você anda devagarzinho para a cobra não acordar? É assim que eu estava me sentindo atendendo essa pessoa, a tarde toda. E aí na terça-feira dessa semana, eu perguntei assim, ô Simone, você prestou atenção? A Simone trabalha comigo, a Simone é uma evangélica, que de vez em quando ela me liga de noite aqui, com cartinha psicografada, tá? Aí, Francisco, eu tô tremendo aqui, aconteceu um negócio aqui em casa, eu vou ler para você. Aí ela lê uma cartinha que alguém mandou através dela. Então, eu falei, Simone, você viu a fulana aqui, tal, você sentiu alguma coisa?
Ela, ai, Francisco, fala você, depois eu falo. Aí eu falo, puta, ela fala, mas é assim mesmo que eu estava com essa pessoa. Então, assim, é energia. Então, ele está falando assim, ó, o sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão de fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E olha que interessante, vai dar umas dicas aí. O pensamento benevolente nos envolve em um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Aí ela vai dizer quais são as sensações. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer inimigos, não se pode fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Mas tem uma coisa que ela fala que eu achei muito interessante. Ela fala sobre o que vai no coração. Eu até separei num dos livros aqui, quando eu li. Ela fala sobre essa questão do coração, que o coração, quando uma pessoa que tem uma energia diferente, que pode nos trazer alguma coisa, o coração, que nós conversamos aí, Daniel, ele até bate diferente. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É o 4º parágrafo do item 3. É não ter contra eles, aí ela dá as dicas, né? Não ter contra eles, ela não, aqui é Kardec. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Então é assim, amar o inimigo como eu amo um amigo, isso é balela, isso é pobreza de linguagem. Porque não dá. Quando uma pessoa não gosta de mim, a energia dela vai ter repercussão no meu corpo físico. Se eu estiver prestando atenção nas minhas sensações físicas, eu vou detectar isso aí de forma muito fácil. Ou quem é médium, as bruxas de plantão aí, a mediunidade, a pineal, ela ainda vai servir como um baita de um telescópio, assim, ó. Você vai conseguir perceber de uma maneira mais fácil ainda. E aí ela fala assim, se eu não posso amar do mesmo jeito que eu amo um amigo, então qual é o comportamento que Deus espera de mim? Ele fala assim, é não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem intenção ou sem condição o mal que fazem. Ele coloca assim, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Diga, Silvana. Então, mas a gente pode também, assim, acontece comigo, já aconteceu comigo. Eu não gostar da pessoa, não quero o mal da pessoa, mas também não quero estar junto com a pessoa. Isso daí eu acho que é válido, não é? Claro que é, claro que é. Porque eu não consigo disfarçar. Se eu não gosto da pessoa, você já vai saber pela minha fisionomia que eu não consigo disfarçar. Verdade. Mas aí você sente alguma coisa de rancor por essa pessoa ou passa assim? Você sente rancor ou só não quer ela próximo? Perdoou já ou só... Não quero. Só não quero pessoa perto. Mas tem rancor? Não. Ah, então perdoou.
Então vamos falar só um pouquinho sobre essa aproximação. Elas nem conhecem, mas não gosta, né? Nem É, conhece, mas não gosta. é. E isso o que que Conhece, é? não quer nem ver mesmo. É, É. você não conhece esse corpo que está na tua frente, mas a energia, o espírito que está naquele corpo, muito provavelmente você já teve contato com ele em outras encarnações, Ai, meu né? Deus. Aquela vibração, aquela energia tá ali, você, pô, eu conheço esse cheiro. Lógico que não é um cheiro olfativo, mas é um cheiro espiritual, que é a tua pineal, que está aqui no centro do crânio, a sua anteninha orgânica, captou. E às vezes Né? é até uma resposta, né, Francisco? Tipo, por exemplo, a pessoa às vezes ela não gosta da gente. É resposta a alguma coisa do passado, né? É, Ela não com gosta, às vezes certeza. não gosta gratuitamente. A gente sabe que tem pessoas que a gente olha e tem aquela coisa, aquela repulsa mesmo, né? Que é aquela coisa que Gente, falam dos empatas hoje em dia, né? Que a gente sente a vibração, né? ó, nós estamos usando o termo inimigo, né? Mas vamos pensar um tiquinho mais, né? Nós já aprendemos sobre como é que se forma a família aqui na Terra, não aprendemos? Sim. Ah, tá. Os espíritos usaram uma outra expressão. Em vez de inimigo, eles colocaram adversários. Nós Ou nos desafetos, né? juntamos, os desafetos. Eles usam termos maravilhosos. Nós nos juntamos dentro do mesmo núcleo familiar. Mesmo núcleo familiar. Então, por exemplo, aqui em casa, eu sou casado e tal, né? De vez em quando eu olho para a Débora assim, e eu. É como se eu conseguisse sair fora do meu corpo e olhasse o meu comportamento perto dela, e eu fico me monitorando, né? Então, nós temos um banheiro, é suíte, minha casa, né? Mas assim, é uma coisa meio antiga, eu só tenho uma pia. Então, eu tenho que esperar ela usar a pia de manhã para que eu possa escovar dente, lavar o rosto, esse tipo de coisa. E todas vocês que são mulheres, talvez o Daniel não tenha prestado atenção nisso ainda, porque ele é meio jovem. Uma mulher de mais de 30 anos, quando ela vai ao banheiro para começar a se arrumar para sair, é um negócio longo. Então, quando eu não consigo ir antes dela, eu me ferro, eu tenho que esperar todo um processo, né? E não adianta eu ficar dando cotovelada que eu quero escovar o dente, que eu quero ir para a vida, que mil coisas que já a gente já acorda com o urânio enriquecido virando, né, na vibe. A mulher não, ela quer passar maquininha no rosto, e não sei o que lá, e creminho no cotovelo, na sobrancelha, na orelha, um monte de coisa. E aí você fica prestando atenção dentro de você, se você está paciente, se você. Que tipo de sentimento que está no teu coração. E você fica falando, nossa, que exercício que eu estou fazendo, né? De paciência, de calma e de respeito, porque eu tenho que respeitar o que está acontecendo ali, porque é o momento dela, né? Então E ela depois vai ficar linda, maravilhosa para você. fica, não é para mim não, mentira, é para ela mesma. Isso é conversa mole de vocês. E aí depois o dia vai passando e você percebe vários momentos dentro da nossa casa exatamente o exercício de dois seres adultos dentro de uma mesma casa. Gente, a pia minha tem 1 metro, tem 2 metros e cacetada. E às vezes a minha casa tem 180 metros quadrados. Os dois estão na pia, naquele momento, fazendo junto, tem que dividir a pia. Então, assim, é um negócio. Eu fico pensando, Jesus, olha o exercício aí, né? De paciência tal. Porque a gente saiu daquela Controle da raiva. controle da raiva, saiu daquela faixa da paixão, daquela coisa ali que um fica pegando o outro assim, naquela... isso acaba, calma, dá um tempo, né? Aí cada um para suas necessidades, para os seus objetivos. Então você percebe dentro da sua própria casa a necessidade de muita reflexão nas suas atitudes, porque uma palavra estraga uma semana inteira. Então, assim, a questão do relacionamento com o inimigo, ele fala assim, ó, nós temos que parar com o nosso inimigo, a gente não pode pôr nenhum obstáculo à reconciliação. Então, são conselhos que não é apenas para aqueles que a gente briga no trânsito, no trabalho, sabe? Não é só isso, Mas, não. Francisco, se for ver, como você falou agora, né? Se dividir a pia com a mulher já é difícil, que tem que esperar ela passar maquiagem, isso e aquilo outro, creme. Imagine se
já com a pessoa que gosta, já assim, imagine com o inimigo, né? Pois é. Aí, então, eu te pergunto assim, ó, e esse que a gente fala que é gostar, será que a gente gosta mesmo? Tchutchu, grande pergunta, hein? Ah, A gostar gente gosta, gosta, às vezes, do que mas... representa pra gente, né? Porque a gente pode perceber quando falam algo. Tudo que falam pra gente que aquilo entra macio pra gente, a gente adora. Agora, quando entra grosso, a gente já fica. A gente já começa a pegar rancinho da pessoa. Porque às vezes são coisas Já, que a gente tinha que já ouvir, fica fica com aquela raiva da coisinha assim, que pessoa. você acorda toda animadona, aí vem a pétala de rosa caiu. Pois é. É igual o Porque a perdão. gente fala O assim, próprio ah, eu perdão a gente gosto, eu justifica. gosto. Assim, ó, quando a gente fala assim, ah, eu gosto da pessoa. Os espíritos falam, quando você gosta, você faz todo o possível para aquela pessoa ser feliz. Aí, quando você está com esse sentimento de paciência, você está tendo o quê? Paciência, porque você está contrariado. Você não está feliz que a pessoa está se arrumando. Você queria estar na pia escovando o dente. Então, esse negócio de, ah, eu gosto, eu amo. Olha, eu tenho pensado bastante sobre o assunto. Muito, 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 muito. O que é esse amor que nos ensinam? Mas é aquilo também, eu fico pensando assim, não é uma coisa assim trágica, né? Claro que a gente pensa assim, preciso trabalhar, tenho o horário, preciso da pia primeiro, tipo assim. Mas, por outro lado, é coisas que não vai prejudicar a sua vida, ou vai atrapalhar a sua vida, ou estão pisando em cima de você, passando por cima de você, né? De Mas, forma grossa, não, mas sutilmente sim. Sabe por quê, Thelma? Porque ela interrompe uma decisão minha. Eu decidi ir até o banheiro. Eu decidi cozinhar. Eu decidi fazer não sei o que lá. Então, tudo que interrompe a nosso prazer, a nossa determinação, é algo que exige tolerância de nossa parte. Porque paciência, né? o meu ego foi cutucado. É. É um negócio assim, não sei se estou conseguindo Mas é descrever. exatamente isso que você falou, Francisco, sobre o ego. Você gostaria de estar ali, então a gente está se colocando em primeiro lugar, né? Então É, eu tenho o exatamente isso. direito, eu tenho isso. E até Exatamente. muitas vezes a gente não perdoa algumas pessoas, se justifica, a gente se justifica, por exemplo, ele fez isso comigo, ele fez isso para mim, e a gente esquece do que a gente fez para aquelas pessoas também, né? Quando a gente vai Exato. contar uma história do passado, normalmente a gente conta assim, né, de namoro, qualquer coisa que seja. Ai, o fulano fez isso pra mim. Terminamos, né, fez isso pra mim. A gente não lembra de falar quando a gente vai contar a história, mas eu também fiz tal coisa, contribuí com isso, contribuí com aquilo. Não, a gente só fala, fulano fez aquilo ali pra mim. Eu Então tenho a gente ouvido tem essa muito, tendência, né, de justificar sempre pro nosso lado. eu tenho ouvido muito sobre uma coisa assim, quando você está escutando uma história, tem o lado A, o lado B e tem a verdade. Depende de quem está contando para você o lado A, é a verdade para o lado A. Quem está contando para você o lado B, é a verdade do lado B. E tem a verdade mesmo dos fatos, né? Então, é complicado. Por isso que, assim, uma das avaliações, uma das indicações que é a espiritualidade, eu acho que isso é receita de Jesus, é fazer ao próximo o que gostaria que lhe fizesse. Essa é a melhor régua que você tem para medir as suas ações. Então, eu estou com um determinado comportamento, a pergunta sempre é essa: se a outra pessoa estivesse com o mesmo comportamento na sua direção, como é que você se sentiria? Bem, respeitado, amado, etc., dignificado, sim ou não? Então, se você conseguir sempre segurar nesse quadradinho, você não, a chance de errar é mínima, é mínima. Acontece que a gente só olha esses pedacinhos quando é em nossa direção, né? Quando vem de lá para cá, daqui para lá. Mas a gente também tem uma outra questão, por exemplo, a questão em relação ao preconceito, por exemplo. Coisas que a gente não sofre, por exemplo, o próprio racismo. A gente não sofre, a gente tende a se colocar no lugar daquela pessoa, só que a gente não tem como fazer isso, porque é uma coisa que a gente não consegue mensurar o quão doloroso é para a pessoa fazer aquilo. É óbvio que a gente se policia para não ser ofensivo, óbvio, né? Hoje em dia, ainda mais, até por uma questão de conhecimento, não é nem questão
Ai, não quero que me aconteça isso. Não, é porque a gente sabe que aquilo machuca uma pessoa, então a gente não quer com que aquela pessoa se machuque. Só que por a gente não ter o conhecimento do sofrimento daquela pessoa, o que ela passa, muitas vezes a gente acaba errando, porque a gente não tem ideia do que magoa ela. Então a gente, por mais que a gente meça as palavras, várias coisas, etc., mas a gente não tem esse conhecimento de causa, né? Então é complicado. Por isso que lá naquele item 14 da caridade para os criminosos, a Elizabeth está falando assim, que existem ações que nós não percebemos e que são pecados aos olhos de Deus e que exige dele misericórdia, porque nós somos tão inconscientes ainda das porcarias que a gente está fazendo que a gente não tem conhecimento, né? E aquilo que você falou é uma coisa muito verdadeira. Às vezes, por exemplo, ontem uma menina que eu dei aula o ano passado, ela está hoje no segundo ano lá, e ela está passando por um perrengue na casa dela, e ela falou, Francisco, me ajuda. Eu falei, escuta, eu não tenho experiência nesse assunto, porque eu nunca passei essa dor que você está passando. Mas, se eu fosse você, eu procuraria fulano e ciclano, que eles vão te ajudar. Então, assim, no que a gente tem experiência, realmente é aquilo que você falou, você consegue ter uma baliza, mas daquilo que você não conhece, não. Não mesmo? Continuando. Reflexões sobre a nossa realidade. Francisco, Oi, diga. eu achei esse livro aqui hoje. Esse livro que você lê pra gente? O Evangelho, o Evangelho com o Espiritismo, é esse aí. Ah, Tô no legal, capítulo, agora você perguntou? Tô no capítulo 12. É que eu encontrei a faxina aqui, então eu encontrei. Entendi. Ô, família Pirim Pim Pim, continuemos. Ó. Item 12. A Silvana, toda quarta-feira, toda quinta-feira, pede o link da aula. Eu vou mandar um quadrinho para pendurar. Só que eu não entendo, Francisco. Você está ali no capítulo. Como que eu vejo aqui? Não sei procurar. Não tem um índice nesse livro? E eu já expliquei para ela que é o mesmo link, hein, Francisco? Eu já falei algumas vezes já. Ah, eu vou mandar um quadro. Não tem aqueles caras que fazem madeira assim? Eu vou mandar cortar um link para ela para pendurar na parede. Achou, bebê, o índice aí? Ah, sim, achei. Amém, Senhor. Vê lá, item, capítulo 12. Vê a página aí. Abre o microfone, Érica. Pode ler. Francisco, eu me perco, minha visão. Eu não vou pedir para você ler, já entrou em pânico, já entrou em pânico. Não. Acha o capítulo 12 aí, achou? Não achei, não. Vai procurando. Na verdade, estou procurando. Eu procure, sem pressa. Ah, Francisco, vai demorar. Ou melhor você ler aí, Francisco. Mulher, acorda, presta atenção. Não tem o índice aí, a página tal? Tá, tem o índice. Aí tem a página 7, página 9, página 8. O índice. Ó, vai 12. Na página 156 que você acha o capítulo 12. 156? Você tá com o mesmo livro, Thelma? Tô. Ah, não, mas esse é outra edição. Às vezes muda conforme a edição. Mas tá, isso. Mas tá a mesma coisa. Então lê, que você filha. tá lendo, tá igual. Isso, então lê aí. Mas qual que é a página do Francisco? Aí, eu achei a página 156, capítulo, essa aqui. Mas cada versão é capítulo 12? Um livro diferente. A maioria. Olha, tá vendo? É diferente. Não é nada daquilo lá. O seu livro, Thelma, que você foi no capítulo 12 certinho. Do Francisco é outra página. É que você estava acompanhando o capítulo. O que a Érica não tá achando é o capítulo. As páginas são diferentes. Porque são versões de livros diferentes. Érica, então... eu não sei se vai dar. Eu tenho um índice que tem todos os capítulos e as páginas. Vê se você acha o capítulo e a página correspondente. Às vezes não tem nesse descritivo assim, Francisco. É muito antigo esse livro. Eu acho que esse livro que a Érica tá aí é bem antigão mesmo, não é? É o Algarismo Romano. Tá em latim? Número romano. Vai no X e 2 pauzinhos.
Ah, muito bem, mas não é fácil assim, né? X, 2 pauzinhos. Isso. My God, como diziam os ingleses. Espera aí, que eu estou procurando. X, 2 pauzinhos. Ah. Já deixa depois com o marcador. Página 189, X, 2 pauzinhos. É isso aí. Ó, aí tem item 1, 2, 3. Vamos no quarto item. Quatro pauzinhos, Érica. Deve estar Ou com não, acho que é números o número romanos 4 também. mesmo. Ah, tá. Será? Agora é o 4, algarismo romano, em horário. Não, quatro, desculpa, é o pauzinho e o V. No Se tiver em dela? números. Não, não sei se no Não dela tá É é o pauzinho romano. V? Não, 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 Número... não, para. Não, O mas é porque capítulo não é tá. X, O 2 que está escrito pauzinhos. aqui não está nada a ver com o que você está lendo. O capítulo, o X, 2 Esse daí, o pauzinhos? X, 2 pauzinhos, não tem. Qual é o Ué? título que está no começo? A primeira página com X, 2 pauzinhos. Se a verdade deve ficar sepultado no silêncio, nada mais Não, restará. lê o título, Érica. Não tem título, só o capítulo, ó. Volta uma O página, algarismo e o página. capítulo. Não tem título aqui, ó. Volta uma página. Vamos à página. Ainda tá o X e o 2 pauzinho? Não. Ah, nesse daqui. Ainda tem esse daqui, mas também não tem título, Ó, tá? Continuando. Volta mais uma. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Então, aqui não tem, mas embaixo tá o duelo. Ah, então, ó, mais para frente um pouquinho. Ah, não, deixa eu ver, peraí. O duelo tá lá atrás. Volta um pouquinho, vai virando a página para a direita, assim. A vingança. Ah, Aí, depois, voltando mais um pouquinho. se alguém vos bate na face. Os inimigos descarnados. Mais uma página, mais Descarnados. uma. Mais uma? Mais uma. É, Eu tô voltando para trás? isso. Apagar o mal com o bem. Amai a vós os inimigos. Inimigos. Isso. Pagai o mal Esse é o com o bem. começo do capítulo, tá vendo? Ah, Esse tá. é o Então, começo. aqui tem. Ok. Agora, nesse começo aí tem, assim, ó, número 1, número 2. Sim. Cada parágrafo tem um númerozinho. Sim. Não tem? Eu tô no Tem. número 4. Vai lá no 4 agora. Amar os inimigos. Agora lê, Érica. Ah, você tá brincando. Não dá, não. É verdade, eu tenho Tá, dificuldade. então, mas acompanha aí, ó. Olha, isso aqui também é uma Tá, eu vou confusão. acompanhar. Um dos espíritos mandou isso para Kardec. Kardec colocou para nós assim, ó. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Então, quem não acredita em nada, ter um cara enchendo o saco, dou um tiro na cabeça, acabou o meu problema. Resumindo nas nossas palavras de 2021. É isso que o Kardec está colocando aí. Continuando. Daí, o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Quer dizer, eu só vou perdoar o cara se eu sair bonito nessa história. Se eu for aplaudido. Nossa, Francisco, você tá lendo, mas é totalmente diferente algumas coisas aqui que você. É porque deve ser outra tradução. Muda algumas palavras. Isso, algumas só, coisas Érica. mudam. Muda uma Mas palavra. é o mesmo sentido. Exatamente. Mas o sentido basicamente é o mesmo, tá? Tá. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal.
Quer dizer, para o descrente, não se vingar é fraqueza. E quando alguém fala, você ia ser tão nobre se você não se vingasse, então ele finge que esqueceu, que perdoou, mas dentro dele tem uma vontade de esganar incontrolável. Mas ele não perdoou de coração. Esse é para o descrente, para aquela pessoa que não tem um conhecimento da estrutura espiritual. Porque, gente, quando alguém nos causa mal, a gente nunca pode esquecer do seguinte: se eu fui vítima de uma situação de dificuldade, eu não sou um inocentezinho. No mínimo, eu estou passando por uma expiação. No mínimo, uma reposição. Por exemplo, Chico Xavier, numa das reuniões que ele tinha lá na casa espírita dele, um dos grandes frequentadores, amigos, pessoais, chegou lá num domingo à tarde muito triste. Aquela cara de quem tinha perdido a mãe ou no acidente. Ó. Ele perguntou, fulano, o que aconteceu? Aí ele falou, puta, você não sabe. E o cara era contador, tá? Entraram lá no meu escritório essa madrugada e roubaram tudo. Computador, meus arquivos, levaram tudo. Aí disse que Chico abraçou ele por trás, assim, chamou os amigos outros que estavam começando a reunião, falou, gente, fulano de tal aqui devolveu o que não era dele. Olha só. Então, para o descrente, falava, Chico é um louco, é um retardado, né? Estou falando que roubaram meu ganha-pão, destruíram minha vida financeira, vou ter que começar do zero. Para o Chico, que entendia e sabia, inclusive, do histórico do passado, porque a mediunidade de Chico Xavier lia a capivara de todo mundo, né? Quando entrava na porta da casa dele, ele tinha informação de quem era, o que foi, o que está sendo, o que vai ser. Ele fala, olha, fulano de tal devolveu o que não era dele. Quer dizer, um grande débito do passado lhe foi cobrado agora. Então, essa é a visão espírita que os espíritos vêm nos ensinar. É difícil, hein, gente? É um remedinho de boldo bem concentrado, hein? Sem adoçante, sem nada, hein? É na goela. Diga. Então, significa que se a pessoa está passando por aquilo, não significa que foi devido a alguma coisa que ela fez aqui, foi lá atrás? Se você... veja só. Porque se eu não fiz nada, tenho certeza de que não fiz nada, e estão me fazendo alguma coisa de mal, eu tenho que aceitar? Isso. Os espíritos explicam assim, quando você não encontra a raiz na sua reflexão profunda e honesta, tá? Profunda e honesta. Você não encontra o motivo, é porque esse motivo está em outra vida. Ah, então tá certo, entendi agora. Tá? Porque o que Jesus coloca, inclusive, lembra quando eu li na semana passada desse livro Ave Luz, ele explicando por um dos seus discípulos, ele fala, gente, não tem uma folha no universo, uma estrela que se apague, que não esteja na equação de justiça divina. Olha o que ele fala, não existe injustiça. O justo não recebe o que não lhe é devido. Olha que são palavras de Jesus, tá? Então, essa coisa que a gente fica assim, meu Deus. O cara que não tem crença, quando você recebe um pisão no seu pé, você imediatamente, ou você dá uma porrada no cara, ou você pisa com força no pé dele também. É aqueles coice, né? É o popular coice. Que é muito comum a gente dar esse coice facinho. Eu dou cada coice, às vezes, que eu falo, meu senhor, que cristão de bosta que eu sou, né? Porque ainda eu não consigo, mas eu sei. O texto eu sei. Aí ele faz assim, ó. Primeiro ele faz uma colocação, Kardec, para o descrente. Agora, olha o que ele fala para o crente, que ele fala aqui. Para o crente, do item 4 ao segundo parágrafo. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente.
porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da Terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos. Então, Kardec está falando assim, você é espírita, então você já sabe que aqui na Terra você não está passeando no Jardim de Éden. Que aqui, além de viadinho, de gambá, de borboletinha, tem leão, onça, cobra, jacaré, piolho, escorpião, tem tudo solto. E que, vez por outra, você vai ser atacado por essas feras. O Kardec está dizendo, esta é a estrutura do planeta a qual eu estou encarnando. Agora, e eu sou um indivíduo que tem essa consciência, e ele está dizendo assim, devemos saber também que essa existência é um ponto na nossa existência eterna. Porque eu estou na erraticidade, aí eu encarno, vivo uma fração de 100 anos, aí eu desencarno, volto para a erraticidade, vou lá e encarno de novo para novos conhecimentos, fico aqui 100 anos, volto para a erraticidade. Quer dizer, eu já estou fazendo isso, gente. Presta atenção, nós aqui nessa classe, nós 7, já estamos fazendo esse entrar e sair da Terra há 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Nós estamos nessa peregrinação. Que é a idade média do nosso universo, né? Da Terra. Presta atenção, mulher. Da Terra. Não, mas é a mesma idade do universo também, não é? Na conversa dos cientistas. É, porque eles falam que é 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos, que dá o tal do Big Bang, né? Essa é a conversa do cientista. O planeta Terra tem mais ou menos esse processo aí de trabalho, de evolução. Esse é o nosso... Fala, Daniel. Ô, Francisco, essa questão aí de estar na erraticidade, explica essa questão direitinho aí, como é que é isso daí? A gente vai para o outro lado e está na erraticidade, como é que é isso? Esse é o termo que se dá ao espírito que ainda não está aperfeiçoado. Todo indivíduo que ainda precisa reencarnar, ele recebeu de Kardec a expressão estar na erraticidade. Quer dizer, é como se estivesse na baia de uma Fórmula 1, você vai para a baia para trocar pneu, consertar alguma coisa que esteja, regular alguma coisa, ter cursos, fazer tratamentos médicos para recuperar a carcaça que você explodiu na sua última encarnação aqui, para depois retornar e dar continuidade ao seu projeto evolutivo. É na carne que você vai se aprimorando. Beleza. Tá? Então é isso. Então, vou continuar a leitura aqui, ó. Que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas. Ou seja, quando você tem uma crença, gente, quando você tem uma informação de que a dor que você está sentindo ela é temporária, que ela não será eterna, poxa, eu acho que isso já é um Tilenol básico, né? Espiritual. Você pode continuar com dor de cabeça, dor de dente, com problema financeiro, papapá, mas saber que isso vai ter um fim, eu acho que já é uma ajuda. Porque eu fico às vezes pensando assim, às vezes eu estou tão ferrado, por exemplo, de grana, porque eu ainda tenho um certo desequilíbrio em gastar mais do que ganho, então tem momentos na minha vida que eu estou ferrado devendo para todo mundo, né? E eu fico, ai, Jesus me ajuda, ai, eu mobilizo toda a tropa que possa estar à disposição e a que não está também, né? Eu só não acendo vela para o diabo, porque depois vai ser difícil eu sair de lá de novo. Então eu fico, ai, me ajuda, mas aí o meu consolo, de vez em quando, eu falo, ô pai, pô, o senhor é dono de tudo isso aqui, né? E eu sou teu filho, eu não sou dono ainda, mas sou teu herdeiro, dá uma força aí, não sei o que lá. Quer dizer, de uma forma ou de outra, as coisas vão devagarzinho, vão se resolvendo, eu vou parando de gastar por um tempo, o dinheiro vai entrando, eu vou pagando todo mundo, blá, 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 se equaciona. Mas antigamente eu ficava desesperado, porque eu falei, meu Deus, eu tô ferrado e tal.
E é isso que os espíritos falam quando o cara desencarna sem nenhuma informação espírita. Por que, Francisco, você fala... Eu não falo até espírita, espiritual. Quando a pessoa é extremamente materialista e fez coisas ruins, ele desencarna e a consciência dele vai ficar batendo que nem pica-pau na árvore. A questão das coisas negativas que ele fez durante a sua existência. Isso lhe causará uma dor, ele não vai ter sossego, ele não vai ter paciência, ele não vai ter consciência tranquila, enquanto ele não conseguir reencarnar para poder trabalhar tudo isso de novo. Tá? Dor de consciência é a pior dor que o espírito pode ter quando desencarna, segundo a espiritualidade falou para Kardec. Então, nós estamos lendo uma parte assim, ó, a pessoa que é crente, que tem a informação das verdades espirituais, ela tem um ponto de vista diferenciado da grande maioria. Então ela sabe que a dor que ela está sofrendo é temporária. Gente, eles não estão falando que quem é crente não vai sofrer. É que quem é crente, quem tem informação, vai ter uma compreensão diferente da dor. É isso que, tá? Cristo, uma vez, essa semana eu vi também um pastor na televisão falando que a diferença entre católico, pastor, protestantismo, espiritismo, não sei lá, ele falou assim, ó, ele falou o ponto negativo de cada uma das crenças e da dele ele falou assim, nós não. Nós acreditamos na bênção direta de Deus para com os seus filhos. No benefício direto de Deus. Nós somos merecedores, olha o que ele falou, nós somos merecedores do benefício direto de Deus. E Jesus veio colocar que a cada um segundo as suas obras. Existe um processo de fez, recebe, plantou, colhe. E esse pastor dizia que na dele não, nós somos merecedores direto da contemplação divina, do benefício divino. Então, crente sabe que vai passar por provas, por expiações, mas ele tem que ter uma consciência assim, ó, eu estou sobre o regimento de Jesus. Jesus é o nosso administrador do planeta, então tudo está sob seu controle, né? E Jesus também sabia que o que estava acontecendo na Terra naquele momento e até hoje, tanto que ele fala assim, Jesus, livrai-me desse cálice, mas se essa for a sua vontade, que seja feita ela em primeiro lugar. Então existe um processo, um conhecimento total de que existem as vicissitudes, e essas vicissitudes têm um tempo de existência em que eu vou passar com certeza e vou me sair fortalecido, né? E ele coloca assim, ó, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Então ele está falando aqui ainda, ó, você sabe que você vai passar por uma encrenca, por um perrengue. Essa encrenca, esse perrengue virá através de outras pessoas. Então, eu não devo estar mirando meus canhões mentais para essas pessoas. Eu tenho que tomar cuidado, inclusive, no julgamento. Se, em lugar de me lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentos do seu inimigo. Quanto melhor eu estiver afinado com esse item 4, que está colocado no segundo parágrafo, presta bem atenção, menor será a repercussão no nosso coração da maldade pela qual estou sendo alvo.
Tá? Então, isso aqui, gente, vocês têm que, quando tiver no momento de crise da vida de vocês, ler esse item 4, ler, reler. É como se fosse um Tilenol. Isso aqui não tem contraindicação para o fígado, tá? Muito pelo contrário, pode até ajudar. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor se aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, o Espírito nada mais está fazendo do que explicando aquela colocação de Jesus, né? Se você não pensar diferente, o que você vai ter de tão brilhante que Deus vai te olhar de uma forma diferente? Se você não tiver o teu coração uma estrutura para enxergar a ofensa de uma forma diferenciada, por que você vai ficar pedindo favor para Deus e se achando merecedor desse favor, se você não age de uma forma diferente? Então, é um processo que Kardec está colocando aqui, que a gente precisa realmente ficar fazendo aí uma análise do nosso jeitão de enfrentar a inimizade. Vamos deixar a questão dos desencarnados para a próxima aula, tá bom?